a gente perdeu a noção do que é justo, do que é ser justo. Nós vivemos numa época que ser justo é ser justo aos seus próprios olhos. Então a pessoa fala assim, não, eu não acho isso justo. Eu não penso que isso é justo, aquilo ali não é justo. Eu não gosto, não quero que isso aconteça, aquilo lá. Então ela tem as decisões dela, ela tem os achismos dela sobre o que é justo, e ela acaba pensando que ela está sendo justa por causa disso. Então, eu não concordo com aquilo, eu acho que é assim, eu penso assim, eu sempre fui assim, eu aprendi assim, eu sou o tipo de pessoa que falo mesmo, eu sou sincera. A pessoa pensa que tudo isso aí entra na panela da justiça, de ser justo. E não. E não. Né? Porque a pessoa que é justa, primeiro que isso é uma condição muito interna, é uma condição muito pessoal. Quem vê que a pessoa é justa é Deus, porque é uma coisa que acontece dentro dela, e é em relação às pessoas ao redor dela. Não é em relação ao que ela pensa, é em relação ao quem ela é diante das pessoas ao redor dela. Se vê que andar com Deus está ligado com ser justo. Não dá para você, quando você lê lá sobre Abraão, você vê que ele era um homem justo, por causa da forma que ele lidou com Sara. Aquilo chamou a atenção de Deus. Ele pensou assim, puxa, essa mulher, se eu pegar outra mulher e colocar no lugar dela, como é que ela vai se sentir? Então eu prefiro ficar sem filho do que fazer isso com ela. Então isso chamou a atenção de Deus. Isso chamou a atenção de Deus. Ele perdeu, ele poderia ter tido filhos. Não é que ele era uma pessoa que não tinha condição de pegar outras mulheres. Na época dele, ele podia. Os homens tinham outras mulheres. Mas ele pensou nela, sabe? Ele foi justo com a Sara. Ele pensou nela. Ele não pensou nele. Se ele fosse pensar nele, ele ia pegar outra mulher. Mas ele pensou nela. Poxa, como ela vai se sentir? Como aquele marido lá de Ana. Como é que ele fez ela se sentir? Mas eu amo você. Eu amo você. Eu amo mais você do que a outra. Mas o que adiantou? Você pegou uma outra, você colocou aqui dentro de casa e ela me inferniza a vida. Quer dizer, ele foi injusto com ela. Ele estava no direito dele de ter outra mulher? Estava, na época. Mas ele foi injusto com ela. Então, Abraão, o que chamou a atenção de Deus em Abraão foi justamente isso. A forma como ele tratou a esposa dele. E você sabe que a gente, às vezes, tem mais facilidade de ser justa com as pessoas do que com o nosso próprio marido. Quando você é justo, você abençoa as pessoas, mesmo quando elas não são justas. Porque não é porque não era justo que a mulher dele era justa. Não é porque ele era justo que os filhos dele eram justos. A nossa obrigação diante de Deus é ser justo. Não importa se as pessoas não vão ser. Não importa se as pessoas não vão reconhecer. Nós temos que ser justo. Incondicionalmente. Ser justo é ser incondicionalmente justo. Então, por mais que você esteja passando por uma situação, às vezes, difícil, e que você poderia falar assim, sabe de uma coisa? Isso aqui não é justo comigo. Eu vou tirar algum proveito. Você está deixando de fazer o que Deus espera de você. Já perdeu. O justo não compensa. Você é justo e pronto. Por isso que é uma vida árdua. O justo não tem uma vida assim, de flores, sabe?
Porque ele tem que sacrificar muito. Sabe? É como se você tivesse numa corrida com todo mundo de cavalo e você a pé. Isso é ser justo. Esse é o perfil que você e eu temos que ter em mente para agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, você quer fazer a vontade de Deus? Seja uma pessoa justa. Você vai ter que perder, você vai ter que ser mal interpretada, você vai ter que ser criticada, julgada. A pessoa que vive na justiça, ela não tem uma vida fácil, porque a justiça dele não permite que ele venha tirar folga dessa justiça. Você está disposta a ser sozinha? Você está disposta a passar por isso? A ser conhecida como a isolada, né? A estranha, a que se acha, ela se acha melhor que todo mundo, né? Porque quando a pessoa ela se santifica, ela não faz muita coisa, né? E aí as pessoas ficam com raiva dela porque ela não faz algumas coisas que elas fazem. Então é como Jesus falou lá daquela parábola, né? Quando você tem uma luminária, você não coloca a luminária debaixo, você coloca ela em cima para iluminar. A pessoa que é de Deus, a pessoa que brilha, ela logo aparece. Ela logo sobressai. Todo mundo vê. Quem não brilha, fica escondido. Porque faz as coisas erradas. As coisas erradas a gente faz no escondido. Ninguém quer fazer as coisas erradas na frente de todo mundo. Mas quem é de Deus fica para todo mundo ver, porque a pessoa é transparente, porque a pessoa não tem nada a perder, porque a pessoa não tem nada a esconder. Então, ela é um estraga-prazer para quem faz as coisas erradas. Ela é um estraga-prazer. Ela prova para todo mundo, todos os dias, que é possível andar na presença de Deus. Então, ela normalmente não é popular.